Bem-vindos, Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 56, aonde, dessa vez com bastantes pedidos de verdade, a gente vai falar sobre o lore de Dominária. Né? Eu acho que é o assunto que mais teve pedidos recorrentes, né? Que era falar sobre o lore do Magic, né? Lore de alguma coisa. Nós escolhemos Dominária porque tá logo aí, é um retorno a um mundo bem conhecido e um mundo muito antigo que talvez a maioria das pessoas não conheça. É a origem do Magic, né? Uhum. Diria que é icônico? Vamos começar com isso de novo. Mas é porque nós vamos para um Crack a Pack como de costume e também é de Iconic Masters. Lá, jogar dinheiro fora porque não tem nada que preste nesse negócio. Mas tá 40 pila só, não tá mais 50 pelo menos. Que é o preço normal dos Master Sets aqui no Brasil. 50? Os Modern não era 45? Aumentou 5 pila? Não, Sempre aumenta, né? O Eternal Master, eu lembro que era 50, o Modern Masters também era 50. Tanto 2015 quanto 2017. Mas tem uma coisa interessante em relação ao Iconic Masters, né? Que o Jeremy do Unsleeved Media, ele colocou um vídeo essa semana? Acho que foi semana passada. Porque estamos gravando no dia 23 de novembro. E ele fala sobre essa questão do Iconic Masters, como ele pode estar matando lojas LGS, né, Local Game Stores, porque talvez por uma visão de negócio da Hasbro e não necessariamente da Wizards, estão botando packs de Iconic Masters para vender em tudo que é lugar, até na vendinha da esquina, né. Tu vai numa fruteira, tem lá 3 packs de Iconic Masters seladinho, né. E o problema é que tu pega lojas como o Walmart ou coisa assim, eles compram um volume muito grande e botam pra vender por um valor muito baixo. Então, tu consegue pagar, tipo, $20 por 3 packs de Iconic Master, enquanto se tu fosse comprar numa Local Game Store, tu ia pagar $10 cada, porque é o preço sugerido, né? Então, é uma competição extremamente desleal e que a Wizards está fudendo, ou a Hasbro, né, whatever, tá fudendo com o principal negócio deles, que é existir loja para as pessoas irem lá comprar produtos de Magic e jogar Magic, né? Então é bem interessante a discussão que ele faz, e até ele bota um pouco de culpa no espírito que se desenvolveu no Magic de tentar lucrar com as cartas e tal, e daí é bem interessante o vídeo dele. Se lembrar, a gente bota o link na descrição do podcast. Esse é o problema. Em contrapartida, pode ser que a Wizard tenha decidido que não vale a pena vender esses Iconic Master nas lojas porque ninguém quer pagar o preço deles. Também. Pode ser. O cara que conhece Magic, que paga lá $3, sei lá, um booster, não vai querer pagar 10. Mas é interessante que isso é muito diferente do resto da empresa, porque agora recentemente saiu um suplemento para D&D 5, que agora eu não lembro o nome, mas é de um Beholder lá, Guides to Everything, acho que é Zalathur Guides to Everything, sabe? E aí eles lançaram uma semana antes com uma edição especial, com uma capa diferente, bonitona, só em lojas. Tipo, tu não conseguia comprar na Amazon.com, por exemplo, só nas lojas. E aí uma semana depois acabou saindo, tipo, na Amazon, sabe? Mas é interessante que dentro da empresa, coisas diferentes, né? Exatamente. É por isso que o pessoal tem comentado que de repente isso não é uma decisão da Wizards em si, mas sim da Hasbro, né? Essa questão de vender Magic no Walmart. A primeira carta é Thoughtscour. Por 1 azul, é uma mágica instantânea. O jogador alvo mila 2 cartas e compra uma carta. Muito útil, muito usada. Ninguém usa pra milar o oponente, só pra milar a si próprio, pra valer com um delve e tudo. Justamente, né? Isso que é muito engraçado, porque essa carta, com certeza, quando eles fizeram o design dela, eles pensaram, não, o jogador vai fazer o adversário milar 2 e ele vai comprar uma carta, né? Tipo, daí não. Ninguém usa. Sabe que eu assim, acho que não, Felipe? Porque ela saiu em Innistrad, né? E Innistrad tinha muito conceito de self-mill. Então eu acho que ela foi realmente pensada em tu milar ti próprio. Só que dava pra fazer original não tinha muita necessidade do self-mill. Pois é, como no não, primeiro Nelson? Stride Tinha não lembro de nada.
Claro, tinha a porra do zumbi lá que tu precisava exilar a criatura do teu cemitério. Mas era só os zumbis azuis e bem poucos deles, não era uma temática grande. Qual é a cor dessa carta? Sim, mas tu fazer uma carta comum que não tem uma sinergia tão grande com boa parte do set. Não são os zumbis da Innistrad nova que precisa exilar a criatura do cemitério? Não. As antigas eram também, que a ideia dos antigos era os zumbis Frankenstein. Tinha que pegar partes do cemitério pra fazer o teu zumbi. É verdade. E daí o novo, e daí o preto era não, daí o preto era o zumbi tradicional. Mas eram bem poucas cartas que faziam isso. Acho que, sei lá, devia ter uns meia dúzia de zumbi. Enfim. Isso. A próxima carta, Mark of Mutiny. Por 2 genéricas e 1 vermelha, é um feitiço. Ganhe controle da criatura alvo até o final do turno. Coloque um marcador +1/+1 nela e desvire ela. Ela ganha ímpeto até o final do turno. Interessante. A criatura fica mais forte, mas depois você tem que devolver ela pro teu oponente mais forte. Sempre tem um efeito desses em todo o set. Sempre tento fazer uma coisinha diferente. Como o Innistrad tinha bastante efeito de sacrifício de criatura, daí valia a pena. A próxima carta é Survival Cache, por 2 genéricas e 1 branca. É um feitiço, você ganha 2 de vida, então se você tiver mais vida que um oponente, compre uma carta com rebote. Rebote ou rebound é... se você conjurou essa mágica da sua mão, exile-a enquanto ela resolve. No início da sua próxima manutenção, você pode conjurar essa carta do exílio sem pagar o custo de mana dela. Então, de forma simples, tu casta uma nesse turno e no próximo turno na tua manutenção tu casta ela de graça. Então, um deckzinho de life gain, ganhar 4 de vida e talvez comprar 2 cartas, não parece tão ruim. Acho que é essa carta que virou comum, não? Ela era incomum antes? Acho que Eu sim. nem olhei qual foram os que viraram válido em Pauper agora. No episódio que a gente falou sobre a Iconic Masters, eu dei a lista de cartas que viraram pop. A próxima é Repeal, por 1 azul e X. É uma mágica instantânea. Retorne a permanente não alvo com custo de mana convertido X ou menos para a mão de seu dono. Compre uma carta. Permanente não alvo? Não, desculpa. Permanente alvo não terreno. Permanente não alvo seria foda. Permanente não alvo. É. Imagina, um azul retorna todas as lentes do cara pra mão. É muito... Essa carta é bem usada, cara. Bem usada em vários decks, já foi em sideboard do Escape Shift antigo do Modern. Que é uma forma boa de tu retornar uma coisa pra mão e tu compra uma carta, né? O que é útil. Basicamente todos os cubos têm essa carta também. A próxima é Dead Reveler, ou Orgíaco Morto, se fosse ter traduzido para português, eu acho. Por 2 genéricas e 1 preta, é uma criatura, é um zumbi, é uma 2/3 com Unleash. Você pode fazer com que essa criatura entre no campo de batalha com marcador +1/+1. Ela não pode bloquear enquanto tiver um marcador +1/+1. Então uma 3/4 por 3, que não pode bloquear, bem agressiva até. A próxima carta é Duskdale Worm. Por 5 genéricas e 2 verdes, é uma criatura, é um worm, e é uma 7/7 com atropelar. Simples e básica. É meio cara demais, mas 7/7 dá medo no limitado. Eu acho que ela é antiga, por isso que ela é meio um pouco mais cara do que o normal. No desespero, serve como bomba pro limitado. Comum ainda. Reeve Soul é a próxima, por 1 genérica e 1 preta, é um feitiço. Destrua a criatura alvo com poder 3 ou menos. Caramba, que remoção de bosta. Nossa, muito... É feitiço, custa 2 de mana e só mata com poder 3 ou menos. Pra limitado vale a pena, né? Mas, poxa... Mas esse é o poder de 3 de mana, de 2 de mana mesmo. Acabou a época do Doomblade Go for the Throat. Só que isso aqui é Iconic Masters, né? Tipo, teoricamente poderia ter Doomblade e Go for the Throat. Nossa, esses cartas são caros. Na verdade, como são cartas icônicas, deveria ser terror. Justo. É. Mas a gente já discutiu que que o icônico daqui é o icônico da Wizards, não é o icônico de todo o resto do mundo. Esses dias o Maru postou no Blogatog lá falando assim,
Eu acho que o nome do set talvez não tenha sido o melhor possível. Ah, vá! Próxima carta é Furnace Whelp, por 2 genéricas e 2 vermelhas. É uma criatura, é um Dargão. É uma 2/2 com voar e e ele tem Fire Breathing. Por um vermelho, ele ganha +1/+0 até o final do turno. Eu acho muito engraçado essa palavra, Whelp. O dragão é muito bonitinho. A próxima carta é Bewilder, por 2 genéricas e uma azul. Uma mágica instantânea. A criatura alvo ganha -3/-0 até o final do turno e compra uma carta. Essas são ruinzinhas, putz, grilo. Também acho. Bem ruim. Eu acho engraçado que os caras, normalmente eles colocam tipo +1/+0, -3/-0, sabe? Eles colocam um sinal no 0, eu acho interessante, é mais legível, mas não faz nenhum sentido matemático, né? Ah, sim. Não, é só por legibilidade mesmo. Se tu for pensar, faz sentido matemático, tu pode tirar 0. Sim, tudo bem, Mas é estranho. Tem, tipo assim, porque não tá somando, né? Nem diminuindo, enfim. A próxima é Blinding Mage, por uma genérica e uma branca, é uma criatura, é um humano mago, é uma 1/2 e por branco e vira criatura alvo. Esses bichinhos que vira são chatos no limitado, cara. São bastante. Eles são muito bons em limitado. Ah, tu tem teu Vorm 7/7. Vira. Todo turno. É um saco. Só lembrando que a criatura tem que ser virada antes de declarar atacantes. Então ela tem que ser virada ou na fase principal, antes do combate, ou na fase de início de combate, né? Porque se já declarou atacante, não dá pra virar mais. Aí já... Não adianta virar mais. Tu pode ativar e dar alvo no cara, só que ele já vai ter atacado. Isso. Mesmo que a criatura tenha ímpeto, não impede mais dela atacar, porque ela já atacou. Vigilância, não ímpeto. Isso. É isso aí. Hoje eu tô Nelsonzado. Eu nunca troco as keywords, só troco as Isso cores. sou eu, Então Quem hoje troca eu as tô keywords sou eu. Mateusado. Isso. A nossa primeira em comum é uma bosta, é o Monumento de Colagan. Por 3 genéricas é um artefato. Vira, adiciona um preto ou um vermelho à sua reserva de mana. E por 4 genéricas, uma preta e uma vermelha, ele se torna uma criatura, artefato, dragão, preta e verde, preto e vermelho, 4/4 com voar até o final do turno. Viu? Eu tô Mateusando, o Matheus tá Nelsonzando. Tá triste. Tudo errado. Tudo errado. Não reclama, é uma carta icônica, é um dragão. Sim. A próxima carta é uma carta que o Felipe curte, a Etherize, por 3 e uma azul. É uma mágica instantânea e retorne todas as criaturas atacantes para a mão de seus donos. Lembra porque tu gosta dessa carta, Felipe? Não. É porque tava naquela das artes mais sexy, que ela tem ali as costas de fora. Ah! É bem bonita a arte dessa carta. Se for a arte de Teros, é muito bonita. Eu não sei se é de Teros, acho que é de Ravnica. Não, aqui é uma mulher sendo atacada por um monte de gente e caída no chão, acho que se não me engano, é Teros. Não lembro. Ah, Nossa, agora eu lembrei da carta, sim, muito bom. Nossa última em comum é Dragonloft Idol, por 4 genéricas, é uma criatura artefato, é uma gárgula, é uma 3/3, e enquanto você controlar um dragão, esse carinha tem +1/+1, voar e atropelar. Uma gárgula, quando controla um dragão, fica mais forte. O que tem a ver? É porque ela é olha o nome, né? Dragonloft Idol. É uma gárgula no formato de dragão. Ah, tá. Olha lá. E agora é a hora da verdade. A hora você sabe se eu joguei dinheiro fora ou não. Sabe que tu vai tirar uma mítica vermelha, né? Não foi uma mítica, mas foi uma rara, só que não é só vermelha, né? Vermelho e branco. Firemane Angel, por 3 genéricas, uma vermelha e 2 brancas. É uma criatura, é um anjo. É uma 4/3 com voar e iniciativa. No início da sua manutenção, se esse carinha tá no seu cemitério ou no campo de batalha, você ganha 1 de vida. E por 6 genéricas, 2 vermelhas e 2 brancas, retorne ele do cemitério para o campo de batalha. Ative essa habilidade apenas durante o seu upkeep. Nossa. Caralho, 10 de mana. Muito querendo. E a foil? 4/3 não é tão ruim. A foil é azul. Legal. Ai. Não, nossa. Eu vi um M e eu pensei, meu Deus, é um mana drain foil. Não. Jura, né? Sonhou, Matheus. Eu deixo assim, né? Deixa eu sonhar um pouco.
Mnemonic Wall, por 4 genéricas e uma azul. Muita sacanagem. É uma criatura e uma barreira, uma 0/4 com um defensor. E quando ela entra no campo de batalha, você pode retornar o feitiço ou instantâneo alvo, o card de instantâneo feitiço alvo do seu cemitério para sua mão. Você jogou muito na época daquele dragãozinho que desvirava terreno no Pauper. Isso aí fazia parte do combo. Sim, não é uma carta ruim, sabe? E a foil dela tá legal, é só decepcionante. Que daí tu usava o Ghostly Flicker nela e no dragão, daí o dragão desvirava, daí tu gerava mana infinita e ficava usando ela pra ficar pegando o Ghostly Flicker de volta, né? Uhum. E daí tu combava assim. Antes da gente ir pro assunto principal, nós temos as nossas notícias. Uma delas, a gente não vai fazer logo de cara um episódio sobre Unstable. E o motivo disso é que a gente tá evitando os spoilers. O que é bem mais difícil do que eu achei que seria, pra ser sincero. Eu diria que é quase impossível. Mas a ideia é que, como a gente quer fazer um draft, Unstable parece interessante tu não saber nada sobre o set até jogar com as cartas, sabe? Parece que é mais interessante tu chegar lá e não saber do que se trata. E tem a questão de diversão também, né? Tu abrindo teu pacotinho e lendo as cartas esdrúxulas e caindo na risada. Se tu já sabe o que todas as cartas faz, o fato de abrir o pacotinho não tem tanta graça. É. E a ideia também, talvez, tentar fazer alguma coisa, tipo um Pack Wars, alguma coisa blind, tipo, sei lá. Ou que, tipo, dá pra inventar uns formatos bizonhos, assim, só pra ser mais divertido. Isso aí. E daí, então, provavelmente, o nosso episódio sobre Unstable vai ser um Hangouts. Tomara que dê. Ou depois dele, pelo menos depois a gente conseguir jogar com certeza, né? Depois do final de dezembro, talvez. Eu nem sei quando sai Unstable. 12, por aí, eu acho. Deixa eu confirmar. Reddit, não minta pra mim. O problema do Reddit é que agora eu só posso olhar pra esquerda ali, tá ligado? Não dá pra ficar pra direita, não dá pra olhar o nome das cartas. Tem que olhar pelo celular, que o celular não aparece as fotos. Mas é difícil evitar os spoilers. Meu Deus. 8 de dezembro. 8 de dezembro. Isso que vocês não têm Twitter. No Twitter, então? Ah, não. Eu às vezes, é mais no YouTube, às vezes, que nem o Felipe mesmo falou. Às vezes tu pega um thumbnail ali, que é uma carta. O que é meio triste, né? Mas, enfim. Tipo, tu abre o YouTube e na tua cara é jogado, assim, tipo, vídeo do MTG Goldfish falando dos spoilers. Daí tá ali, daí tu tem que... Não! É interessante, né? É um fato interessante sobre como é que o Magic tá atualmente, né? Eu fico feliz de ter até ser tão difícil de não ver os spoilers, porque isso quer dizer que parece que o pessoal gostou, né? O pessoal tá comentando, tá compartilhando, então se o pessoal gostou, tem chance de vir um próximo. Em partes, né? Talvez a gente só esteja percebendo isso porque agora a gente tá dando valor de não receber spoiler. Mas, tipo, tu entra no YouTube e os vídeos são direcionados pra aquilo que tu assiste. Então é óbvio que vai ter um monte de vídeo de Magic. Não, mas eu falo no Twitter, né? Mas quando tem spoiler season de qualquer edição, é uma enxurrada no Twitter, no Facebook, em qualquer coisa. Saiu um spoiler novo, sai pipocando tudo que é canto. Como eu disse, agora a maior diferença é que a gente não quer receber spoiler. A gente percebe que a gente tá sendo spoilado o tempo inteiro. Não, mas não é só o spoiler, é o pessoal falando bem mesmo. Tipo, eu vi um Twitter do Saffron que ele disse assim, eu não gostei muito dos primeiros spoilers, mas depois desse final de semana eu tenho gostado. Eu e peguei várias os pessoas primeiros. Disseram isso, sabe? Os primeiros, assim, me pareceram bem sem graça também. Lembra, né, que eu fui ver lá, nossa, tem spoilers. Daí a gente falou, quem sabe a gente não vê mais, né? Então os primeiros eu acabei vendo, assim, tirando Squirrel Link. Essa é muito bom. Mas eu acho que eles deixaram o melhor pro final. Talvez. Eu acho que eles deixaram o melhor pro final, porque eu vi o pessoal falando, cada facção tem um líder, e daí não tinha... Eles estão botando os líderes bem espaçadamente, sabe? Uhum. Então eu acho que eles guardaram umas cartinhas na manga pra surpreender a galera. Eles botaram assim, Contraptions, tá aqui, todo mundo sabe que tem Contraptions, tá aqui, não vamos esconder, tá beleza, tá beleza.
Aí um filho da puta, um amigo meu, disse: tem uma coisa muito melhor que Contraptions. Filho da puta, não fala nada. Eu só vi que eu vi que parece que tu tem um deck de Contraption, né? Isso, eu li as regras de Contraption e é um deck separado. Interessante. Eu pensei uma vez que eles queriam ter feito isso para as questões dos Eldrazi em Batalha por Zendikar. Essa foi uma mecânica que eles estavam brincando com a ideia, né? De tu ter um deck separado. Então ele não é considerado um deck, isso eu achei estranho. Ele é separado da tua library, mas ele não é considerado uma library. Sim. Então tu não pode milar ele, nem coisa do tipo. É o teu workshop. Tu não pode milar ele, coisa do tipo. São o teu stack de contraptions. E eles têm um graveyard separado também, o scrapyard. Então, exatamente que as coisas falam tipo graveyard e library, não falam deck, né? Eles falam Grimório e cemitério. Isso. Talvez tu tem teu workshop e o teu scrapyard, sei lá. Isso, exatamente. Aí eu sei que é um negócio separado e que daí vai ser 2 por booster. Então tem bastante contraptions pra brincar. Mas eu vou compartilhar com vocês um spoiler que foi mandado pra mim, porque não é justo eu saber e vocês não. Porque o nosso ouvinte... Aonde te mandar? O nosso ouvinte, Guilherme Felides, me mandou pelo Facebook. E daí ele me mandou essa imagem da carta. Pá! E dele, pá, é muito legal, não sei o que. Deu, pois é, eu tô tentando evitar não ver os spoilers, porque a gente combinou de não ver. Dele, desculpa. Que é um feitiço por uma azul e 2 quaisquer, é o Crawl Storm. Daí cria uma ficha, uma ficha de criatura 1/2 do tipo ave com voar, chamada Storm Crawl, e dela tem Storm. Justo. É Crow Storm o nome da carta. Storm Crow. Legal. E é forte, cara, porra. Sim, por 3 de mana, né? Isso, 3 de mana bota um Nossa. Storm Crawl. Com Storm? Poxa, dá pra colocar em cubo uma carta como essa, hein? É um Storm bem forte, se quiser melhorar o teu Storm lá. Tem outro jeito de ganhar o jogo agora, em vez só dos Goblin. E daí o dá token... pra pensar em colocar no cubo. O token do corvo é um corvo levando um raio, daí aparecendo o esqueleto dele. Boa. Esse set eu acho que vai ser muito divertido, cara. Outra coisa que eu vi o pessoal falando também era dos Magic. tokens, dizendo que os tokens estavam muito legais. Eu não vi nenhum até agora, mas o pessoal falou que eles puxaram nos tokens. E os tokens são foils, né? Todos eles. Todos eles são foils, sempre tem um token em todo booster. E parece, eu não sei se é verdade, também o amigo meu filho da puta que falou que tinha uma mecânica melhor que Contraptions, disse que eles colocaram tokens que não tem no set, mas que são tokens comuns de Magic. Isso é bom. Sabe? Então, não tem nenhuma carta que gere um zumbi 2/2 no set, mas tem um token de zumbi 2/2 porque é um token super comum, todo mundo vai querer ter um. E sabe que eu achei isso interessante, né? Porque normalmente o valor de Unstable única e exclusivamente tá nas lands, certo? Sim. Tipo, as cartas de borda Até cinza... agora tem sido. Não tem muito valor. Acho que a mais cara sempre foi o Richard Garfield. Mas então é por isso que eu acho interessante o fato de eles ter os tokens, sabe? Então tu tem pelo menos 2 cartas garantidamente que valem alguma coisa dentro do booster, né? Então, legal. E a pergunta é, eles são foil, mas eles são dupla face? Eu não sei. Não, você não entendeu a malvadeza. Acho que não deve ser. Porque daí os tokens entortar vai ser foda, né? Eu tenho esperança que Unstable não tenha sido o mesmo bet do que os outros. E tem uma questão interessante também, porque o Unhinged, ela vinha com tokens também comuns, né? Que tinha o token de Goblin, tinha o token de Soldado, tinha vários tokens assim que com borda prateada, que eram de cartas que não necessariamente estavam no set, né? Interessante. Não era Unhinged, era Unglued. É Unglued, os tokens caros pra caralho são de Unglued. Isso. Que é o primeiro. Isso. Uma das outras coisas que eu tava pensando que talvez vai ter, acho que a gente até comentou, né? É o fato de tu ter cartas que tu tem que destacar. Lembra, né? Que eles colocaram em Amonkhet as cartinhas que tinha que destacar. Mas talvez seja interessante se tem algumas cartas, algumas mecânicas que tu tenha que destacar a carta pra usar ela. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que não uma carta, porque eu sei que a carta que foi mais detestada no
Unglued ou Unhinged, não lembro, foi o Chaos Confetti, porque tu tinha que rasgar a carta. Foi a carta mais odiada do set. E o Mario disse, nós não vamos fazer isso se vocês rasgarem as cartas de novo. Eu não sei porque o pessoal tem problema com isso. Porque é uma carta rara. Sim. E daí vai acabar. Rasgou a rara? Tava tentando rasgar o booster todo, mas as cartas não deixaram. O papel deu resistência. Aí, foi. Pronto. Tu sabe Então, que agora não tu tem- tá amaldiçoado pelos deuses do Magic, né? É. Eu já tô. Faz tempo. Não tem mais volta, né? É. Só a foil que não dá pra rasgar. É interessante que o papelzinho da frente da foil é complicado. Plástico. Não É. tem como rasgar. É, mas o pessoal não gostou, porque o Chaos Confetti era uma carta rara e, tipo, tem poucas. Sim. Não é uma carta aí que não é Naturalize. Seguindo nas novidades, temos novas cartas chegando no mall, principalmente cartas de Conspiracy 2 e Conspiracy 1, e algumas cartas aleatórias da história do Magic, de alianças não, porque alianças já tem, mas cartas de miragem, cartas de pré-Era do Gelo, que ainda não existiam no mall. Algumas delas estão vindo. E via baú, óbvio, né? Então, as cartas vão ser caras, mas não tem nenhuma carta que seja extremamente relevante vindo nesse bet. E algumas delas também são as cartas dos Commander novos, sendo que algumas delas não. Alguns Commanders novos não vão estar na lista porque o pessoal é incompetente e não consegue implementar essas cartas no mall. Programadores de tem merda. 6 cartas que são habilidades bem novas, que não tinha nada parecido no Magic, que eles decidiram que não vai entrar no mall porque é difícil demais de implementar. Né? Lamentável. Mas é interessante porque tem algumas cartas novas que vão valer pro Pauper, né? E não se preocupem, não é Hymn to Torrent ou coisa assim. São cartas bem ruinzinhas, mas que de repente podem acabar vendo o jogo em algum baralho ou outro, em sideboards e afins. Óbvio, como eu sou uma pessoa incompetente, eu esqueci de pegar a lista de cartas. Mas... Acreditem, a gente tá dizendo é verdade. é. Eu Estão não vindo confio no cartas Felipe. Spike maldito, ninguém confia nele. Essa semana a gente não teve nenhuma pergunta, nessa quinzena, na verdade. Né? Nos excluíram nossos ouvintes. Mas. Ninguém nos ama. Mas lembrando que se vocês têm qualquer tipo de pergunta e gostariam de ver que a gente respondendo no episódio, a gente normalmente escolhe uma delas e fala sobre ela. Ou todas elas, porque tá longe do ponto... A gente tá mais precisando de pergunta do que sobrando, então... A gente guarda pros próximos daí. Isso, tipo isso. E como vocês viram no episódio passado, não se preocupem, não precisa ser pergunta de Magic. Quiser falar de teta de vaca, pode falar também. Inclusive, existem boatos que um dia haverá um guia planar sobre como ordenhar uma lontra. Meu Deus do céu. Então os assuntos são bem ecléticos. Mudando para assuntos mais interessantes, e antes de ir para o assunto principal, eu tenho que cumprir uma promessa. Mandar um abraço pro nosso ouvinte Alex Primo Brustolin. Alex, S2, estou fazendo um coraçãozinho aqui com as minhas mãos. Acredite. E... Não acredite. Agradeço por ter me ajudado no Legacy RS. É nóis, irmão. Nos vemos nos próximos torneios. E tá dado o abraço como eu tinha prometido. Sinto que é uma treta. A treta está se formando. O tretômetro tá explodindo. Tim, 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 tim. Então tá, então vamos falar do nosso assunto principal. A gente já falou agora, nós somos um podcast bem eclético, isso é uma coisa que o pessoal tem pedido muito. Então nós vamos falar sobre as 5 top bandas de metal do Vaticano. Não, pera, eu contei uma mentira. Nós vamos falar sobre o Lorde Dominário. É um set que tá aí, vai voltar.
é o principal mundo de Magic ever, foi onde Magic nasceu, se criou e deu os primeiros passinhos. E a maioria das pessoas provavelmente não conhece ele, né? Já deve fazer o quê? Uns 20 anos que a gente saiu de Dominária? Eu acho que Máscara de Mercádia foi o último? Não, acho que foi Não, Mirrodin, teve não depois foi? de Máscara de Mercádia. Hã? Foi em Mirrodin ali que a gente saiu de Dominária, não foi? Que daí Bom, começou a ter os independente, sets. parece pouco, mas Mirrodin já deve ter uns 10 anos. É, por aí, ou mais. Pois é, o tempo tá passando rápido. Então, bom, pode ser, quase certeza que muitas pessoas não conhecem nada sobre Dominária, e se conhecem não deve conhecer a trama toda, porque como eu disse, muitos dos primeiros sets, aliás, 90% dos primeiros sets de Magic se passavam no mundo. E hoje, como a gente tem o plano inteiro, né, o multiverso, com vários planos diferentes, e a história se passa em cada plano, naquela época, digamos que o multiverso era só Dominária. Então, quando eles queriam contar uma história, eles simplesmente inventavam um continente novo, alguma coisa assim, para fazer um negócio bem diferente. Então, Dominária é um mundo gigantesco. Imagina que o Magic, ele começou com a ideia de fantasia medieval tipo D&D, né? Então era bem nesse estilo mesmo, né? Tu tinha lá o mundo e eles olhavam assim, tipo, a gente quer uma coisa mais temática com, sei lá, desertos e coisas do Mil e Uma Noites e tal. Ah, tem aqui um cantinho do mapa que é isso. Plim! Surgiu um deserto em Dominária. Então eu tenho muita pena dos caras que teve que desenhar o mapa desse negócio. Mas bom, outro problema que também tem pra Dominária era que antigamente o Magic não era contado pelas cartas. O Magic tinha livros, ou pequenos contos, ou coisa do tipo. Não como a gente tem hoje na internet, lá uma coisinha pequena que segue a história e tal. Não, você tinha, assim, às vezes que ler um livro inteiro, assim, um romance, pra entender a história que ia acontecer no próximo set. Então, entre um set e outro, saiu um romance, contava a história do próximo set e tu se perdia completamente se tu não lia aquele romance. Então, isso... E obviamente, a coisa naquela época não era tão unificada quanto é hoje, então a maioria dos caras que escreviam romance não se importava muito com continuidade. Então, ainda tem discrepância entre as informações em certos romances. Isso tudo pra dizer que a história de Dominária é uma bagunça e que eu não vou acertar nada. Mas a gente vai tentar fazer o melhor pra contar a história de uma forma entendível e desde o início, onde dá pra chegar com a história, porque às vezes não tem quase nada de informação das coisas antigas. Tu é o nosso historiador, cara. É tua responsabilidade ir atrás dessas coisas. O problema é que eu acho que tem mais fontes sobre a história de verdade do que da porra da história Dominária. Bom, quem tiver interessado em seguir as fontes originais, a gente vai colocar depois os links para os sites principais que eu usei. É muito otimista esse Nelson. É muito o Matheus vai otimista. tentar se lembrar, se não for, culpem ele. Mas se quem quiser ir atrás, tem uma wiki de Magic, que tem bastante coisa em inglês, obviamente, mas tem bastante coisa falando sobre a história. Então lá é onde eu peguei a maior parte das informações. Então tá. Então eu dividi a história de Dominária em eras, digamos assim. E algumas são mais importantes que outras, algumas têm mais informações que outras. A filha da puta acha que todas elas são importantes. Então tá, então a primeira era que a gente tem notícia é a era chamada o Tempo dos Dragões, que é a era mais antiga que se conhece. E nessa época Dominária era um mundo que estava envolvido numa guerra entre dragões. Alguns vocês devem conhecer, como Darigaz. Dragon Lance! Hã? Eu não consegui entender Dragon nada. Lance. Ah, tá. Dragon Lance! Dragon Lance provavelmente estava saindo naquela época também. Assim como quando saiu Lord of the Five Rings, nós tivemos... Fugiu o nome do set agora. Bom, o set japonês aqui também. Em Magic. Pior que eu Kamigawa. esqueci também. Isso, Kamigawa. Eu tava Kamigawa. com K na cabeça, mas não lembrava de Kamigawa. Eu também tava com K na cabeça. Então tá. Então alguns nomes dos dragões talvez vocês vão conhecer, porque eles apareceram em alguns outros sets, que eu não vou me lembrar agora, mas Darigaz, Crosses, Dromar, acho que Reach também é um dragão que já apareceu em cartas. Eu tenho certeza que o Crosses e o Dromar já apareceram. O Crosses num Commander, o Darigaz... Não, desculpe, o Crosses e o Darigar. O Crosses num Commander
e o Darigaz em cartas de Commander também, mas ele tinha, por exemplo, o bafo de Darigaz, se eu não me engano, e eu acho que tinha a carta dele também. E se eu não me engano, todos esses caras tinham Charming. Isso, exatamente. Tinham charmes... Tinham charmes em conjunção. Olha aí. Conjunção, velho? Que set é esse? Inglês? É o segundo... É a primeira expansão do bloco de invasão. Não ajudou muito. Antes da tua época, Matheus. Eu só sei que invasão é invasion, agora conjunção, não faço ideia de que set é inglês. Teve alguns que foram traduzidos bem e fica bem estranho. Caramba. Então tá, na Era dos Dragões tinha essa guerra. Então os dragões governaram até que os magos humanos resolveram lutar contra eles e derrubá-los. 3 desses magos principais que se juntaram pra lutar eles, um deles se chamava Numena. Ele matou os outros 2 magos depois pra governar sozinho. E esse governo sempre mago, né, cara? É tipo RPG, cara. É que antes de existir Planeswalkers era a coisa mais poderosa, né? É tipo, cara, se tu quer acabar com os problemas do mundo, é só matar todos os magos, cara. Um deles Mas sempre naquela vai causar época problema. era assim, porque se tu era fighter no AD&D, tu não vencia um dragão. Se tu era mago, tu vencia. Se tu era fighter, não. Ah, é então, verdade. Era Eles dos tiveram dragões que criar os níveis diferentes de força pro Pois fighter é. conseguir ter alguma chance, é verdade. Naquela época, balanceamento era uma palavra que não existia nos RPG. E só pra tirar a curiosidade do Matheus, conjunção era plane shift. Nossa senhora. Nunca ia linkar o nome. Eu também não lembrava dessa. Mas bom, então a Era dos Dragões terminou com o Numena governando por um período que ninguém sabe quanto tempo durou. A próxima era, que talvez essa deve seja mais conhecida ainda, que é a Era de Tran. Quem lembra, tem muitas cartas com Tran no nome, que são artefatos. Dynamo Tran, eu acho que deve ser a mais conhecida. Golem Tran. E assim vai. Que todas essas cartas são artefatos que são dessa civilização antiga. Então essa era uma civilização muito poderosa, um império, e ela tinha esses magos poderosos que criavam esses artefatos. Quando o império morreu, os artefatos foram encontrados mais tarde na história, que é quando eles aparecem nas cartas. Entre a Era dos Dragões e a Época do Tran é uma... Como é que é gap em português? Uma fenda, um buraco, sei lá. Entre a Era dos Dragões e a Era de Tran tem um espaço de tempo indefinido. A maioria das coisas na história de Dominária. Mas nesse espaço de tempo, o Império de Tran foi fundado na cidade de na região de Tericiari. E se expandiu para várias e várias outras regiões, como Shiv, que talvez que o pessoal deve lembrar também, tinha cartas disso, e Kaliman. Ah, por favor. Quem não conhecer dragão de Shiv, por favor. Então talvez alguém conheça o dragão de Shiv, não sei. Aparentemente a Wizards não, porque não tá em Iconic Masters. Eu não vou entrar nesse mimimi de novo. Nesse mimimi eu concordava contigo, Felipe. Eu acho que foi uma reação muito nivelada, inclusive. Bom, aí esse império tava de boa, chegou um cara que talvez vocês devem conhecer chamado Yuggamoth e resolveu tomar o poder do império. Obviamente as outras pessoas discordaram dele e nós temos guerra civil e guerra entre os vários continentes de Dominária. Eventualmente o Império de Tran pela guerra caiu, o Yuggamoth sobreviveu e para fugir do restante da galera que devia estar muito puta com ele pela guerra, ele conseguiu fugir para outro plano chamado Phyrexia. Também vocês devem conhecer. E lá ele se tornou um ser quase um deus pelos seus conhecimentos. E tornou os outros refugiados de Tran que foram com ele em servos monstruosos. E aí que é o início da Phyrexia, como a gente conhece mais tarde. Pergunta, se pronuncia Yuggamoth ou é a pronúncia by Nelson? Cara, a mais próximo que eu acho que é. Eu nunca vi ninguém falando essa palavra, mas eu acho Yuggamoth. Eu acho que é o mais parecido. Yawgmoth. Yawgmoth, pode ser. É Na que França, Yuggamoth parece uma coisa meio tribal, né? Uga, Yuggamoth.
Na França ficou Yagzebou, porque eles, ninguém vai conseguir falar essa palavra aqui, nós vamos traduzir pra Yagzebou mesmo. E botar a bicha. Bom, com a abertura do portal pra Firexia, sempre quando abre um portal dá merda, né? Então, com a abertura do portal pra Firexia, um cara chamado Rebec, que era o arquiteto-chefe do Império de Tran, conseguiu selar o portal pra Firexia antes que o Yugimoth trouxesse mais destruição desse outro plano, e ele ficou lá fechado nesse mundo de Firexia por milênios. Só um adendo, não faz parte exatamente da história do Dominária, mas o mundo de Firexia é muito louco, velho. Ele é basicamente baseado no inferno, mas imagina que ele tenta fazer sentido do negócio, porque o inferno é um negócio astral e tal, pode ter o formato que quiser, mas o mundo de Firexia é realmente um globo com camadas. Imagina que camadas de um bolo num globo terrestre, indo até o centro, e o centro é onde tá o Yugimoth, que é o lugar mais poderoso. E daí, dependendo de quão perto do centro você tá, mais poderoso e mais corrompido você fica. Que viagem. Firexia é um mundo interessante. É bem interessante o mundo de quando... Firexia mesmo, o original. Eu acho muito interessante quando o mal é da ordem, não do caos, sabe? Eu acho que dá umas histórias muito interessantes. Uhum. O Kamigawa, por exemplo, o inimigo era branco, né? E Firexia também tem uma coisa bacana, que é o lado sci-fi, né? Que os negócios são... Eles têm mais tecnologia, e os negócios... Enquanto o mundo de Dominária era coisa mais fantasia medieval, Firexia os caras tinham armas, tinham um negócio mais alien. Um negócio meio cyberpunk da vida. A ideia do Yugimoth é que ele achava que era importante misturar o natural com o construído. Então a origem, a Firexia original era meio ciborgues, digamos assim. Ele queria melhorar as pessoas usando a tecnologia, então ele tirava um braço e botava um outro no lugar, coisa do tipo. Que depois, mais tarde, é que a Firexia vai se mudar para aquela gosma infecciosa que vai virar depois. Que isso é bem mais na frente. E não acontece em Dominária, então não entra na história. A próxima grande era, e essa aqui daí sim é onde realmente a história de Magic eu acho que começa de uma forma de verdade, que eles tentaram construir uma coisa grande em Magic, é a primeira vez que isso acontece, que é quando a gente encontra a Guerra dos Irmãos, Urza e Mishra, que com certeza todo mundo já ouviu falar, que eram grandes artífices e da nobreza. Artífices. Isso. Da nobreza, mas que infelizmente acabaram encontrando coisas que não deviam, e isso levou a que eles lutassem um contra o outro. O que eles encontraram foi um negócio chamado as Pedras do Poder. E eles encontraram essas pedras num lugar chamado a Caverna de Koilos, que é uma carta, muito boa por sinal. As pedras que eles encontraram eram duas pedras que, na verdade, eram metades de uma pedra única do Império de Tran, que era um artefato ridiculamente poderoso, e que, obviamente, os irmãos queriam para si. Cada um deles conseguiu ficar com metade, um ficou com a Might Stone e o outro ficou com a Weak Stone, ou a Mick Stone, também são cartas de Magic, que mesmo sendo metades eram extremamente poderosas e, obviamente, um desejava a metade do outro. A propósito, essas cartas são muito ruins, tá? Todas essas cartas que eu falar, pode parecer assim, é o artefato mais poderoso do mundo. A carta é uma bosta. Só pra vocês terem uma ideia, a Might Stone é um artefato que custa 4 e diz as criaturas atacantes ganham +1/+0. Todas, inclusive as do teu oponente. Porque tem a ideia de que uma da pedra leva a guerra e a outra pedra leva a fraqueza, se eu não me engano. Isso, a Mixstone é criaturas com poder 3 ou mais não desviram, uma coisa assim. Isso. 3 ou menos, ou mais, não lembro. Uma coisa assim. Procura aí, Matheus. Mixstone. Eu tô aí. É 3 ou mais. Então, sempre que eu vou falar que é um artefato extremamente poderoso, pode ter certeza que a carta é uma bosta. A Mixstone ainda é boa, cara. A Mixstone. Saiu... Mixstone ainda viu um pouco de jogo na época, se eu não me engano. Saiu em Kaladesh, cara. Era uma das invenções de Kaladesh.
Sim. Acho que ela saiu depois até, acho que ela saiu em alguns Emmy, alguma coisa. Não saiu na 7ª edição também. 7, isso. Eu lembrava que ela tinha sido reprintado depois. Mas ela existe desde Alpha. Nossa, É, desde o início da história. como a arte antiga era feia. Puta que pariu. Herege. Ah, meu. Desculpa, cara. Tem arte bonita antiga, mas essa não é uma delas. Essa não é um carinha de joelho com a pedra, tipo, emanando uma Não, energia? as Mickey Stone eu acho que são só a pedra a foto. Não, As mas o Stone Felipe são tá só a certo. pedra. É? A versão antiga é, só que, sei lá. É muito, muito estranho. Bom, a guerra entre os dois irmãos pelas pedras durou anos e anos, décadas. Devastou todo o continente, ou sei lá o que é Tericiari, se é um local, um continente. Até que teve a sua conclusão dramática na ilha de Argoth. Porém, antes disso, Mishra já tinha sido corrompido pela Phyrexia. Aí é um dos lugares que a história meio que se discorda, porque algumas fontes dizem que Mishra teria encontrado um portal para Phyrexia e conversado com Yugmoth. O Yugmoth teria corrompido a mente dele para se aliar a ele e aos exércitos de Phyrexia, e teria raptado Mishra e levado para Phyrexia e arrancado a pele dele e colocado a pele dele em cima de um construto para poder fingir que era o Mishra. Porque como o Mishra era uma pessoa que tinha exércitos e tal, era um cara enorme, né? Em Dominária, ele queria ter todo o poder que o Mishra tinha e toda a facilidade que o Mishra tinha. A segunda teoria é de que, na verdade, o Mishra se cedeu o próprio corpo para ser tomado pela Phyrexia e ele não foi substituído por um robô. Ele é ele mesmo, só que totalmente deturpado. Ele foi aprimorado pelo óleo de Phyrexia. Digamos numa forma mais bonitinha. Bom, então... E convenhamos, o Mishra é a carta mais desperdiçada pra Commander, né? Por quê? Porque, se eu não me engano, a habilidade dele, toda vez que tu joga um artefato, tu pode procurar no teu baralho por uma cópia daquele artefato e colocar em jogo. E... né? Commander... one-off. E ele é 4 cores, e tu pensa assim, vai ser foda. Não. Um Commander muito bom. Não. Agora eu não lembro se ele é Grixis ou se ele é 4 cores. Eu acho que ele é Grixis. Mas enfim, né? É um desperdício. O workshop dele é bom. O quê? O workshop dele é bom. Mishra's Workshop. Verdade. Mishra não é também o nome dos pets do Hunter no Hearthstone? Ou é Misha só? Enfim. Ixi, tu acha que eu vou saber? Esses nossos conhecimentos não chegam lá, Matheus. Acho que tu é o único que chegou a jogar Hearthstone aqui. Não, o Felipe jogou também, né? Eu joguei, mas não de saber o nome do pet do Hunter, né? Tu jogou o WoW também, cara. É o nome do pet do Rexar lá. Não fala de WoW com o Felipe, cara. Não pode mexer nessa ferida. Tá bloqueado num canto do meu cérebro que eu não quero voltar pra lá. Bom, então chegamos ao momento em que os dois irmãos se enfrentaram de verdade em Argoth. Foi de um lado o Mishra totalmente corrompido pela Phyrexia e muito poderoso. O Urza sabia que ele ia perder. Lembrando que nenhum dos dois era Planeswalker, eram só magos poderosos nesse momento. Até porque não existia Planeswalker, né? Exato. Ainda não tinha o conceito. O Yugmoth viajou por outro plano, né? Mas acho que não por poderes próprios, digamos assim. Então, o que o Urza fez foi procurar um artefato poderoso chamado Golgothian Silex, que também é uma carta bem bosta. E a arte é muito estranha porque ele é simplesmente uma taça. E é uma taça de beber vinho antiga. E esse é um artefato ridiculamente poderoso da época do Império de Tran. E ele ativou essa taça. Não sei como tu ativa uma taça, deve ser bebendo pra caralho. E quando ativou ela, ele criou o chamado Silex Blast, que foi uma explosão de proporções apocalípticas que dizimou completamente boa parte de Dominária, destruiu, não sobrou nada da ilha de Argoth. E foi tão forte que
Mishra simplesmente foi pulverizado. Urza sobreviveu, porque a sua centelha de Planeswalker finalmente acendeu, e ele sobreviveu à explosão. Mas, porém, o resto do mundo não foi tão feliz, porque essa explosão destruiu com todo o ecossistema do planeta e iniciou a Era do Gelo. Que também é um bloco de Magic bem conhecido daquela época, que foi uma história ligeiramente separada dos acontecimentos da Guerra dos Irmãos. Foi uma história bem contida, assim, bem pequena, digamos assim, do que foi o escopo da Guerra dos Irmãos. Só 2 pontos. Como no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Não é uma taça, é um cálice, né? E daí isso me parece uma referência direta ao Santo Graal, né? E... ainda não sei como tu ativa. né? Mas também, tipo, legal que o Silex Blast é uma bomba atômica, né? Que depois vem um inverno nuclear. Exatamente. E o Golgothian Silex, a carta, tem um efeito bem único, né? Que é 4 genéricos, tu paga um genérico e vira pra ativar ele. E aí o texto dela é o seguinte: cada permanente que não seja um token com um nome originalmente impressa na expansão de Antiquities é sacrificada pelo seu controlador. Acho que teve umas 2 ou 3 cartas que fizeram isso em Magic. A outra, se não me engano, era uma garrafa de não sei das quantas que tirava todas as de Arabian Nights. E tem uma de Homelands. Isso, e tem uma de Homelands. A de Homelands especificamente foi feita porque eles acharam que Homelands era forte demais. Mas a ideia era que Antiquities era o nome do bloco que a Guerra dos Irmãos aconteceu. Também, acho que a 4ª edição também teve alguma coisa da Guerra dos Irmãos, que eu lembro que eu tenho um manual explicando o Magic na 4ª edição, que é muito interessante porque eles falam da grande nova habilidade que vai ser lançada, a Trample. E lá é mencionado boa parte da história do Urza e dos Irmãos. E aí, como toda essa história das Guerras dos Irmãos se passa em Antiquities, decidiram, vamos acabar com o bloco, vamos matar todas as cartas de Antiquities. Não, mas se for pensar, é flavorful, né? É super flavorful. Sim. Tipo, Antiquities é uma se passa bosta, na mas ilha. É super flavorful. É a forma que eles acharam pra fazer a bomba atômica. Uma coisa importante que tem que lembrar daquela época é que os decks eram obrigados a ter uma carta de cada edição que estava em Standard. E isso era muito complicado, porque tinha edições que não tinha nenhuma carta que valia a pena entrar no deck. Então também se garantia que esse tipo de carta sempre funcionasse, pelo menos para uma carta. Bom, esse seria o que, digamos, a história antiga de Dominária. E como vocês vão ver, eu não sei o que vai sobrar do plano, porque ele é destruído 100% tantas vezes que eu não sei o que sobrou ainda. E o próximo, então, entramos na grande era, que é a era moderna de Dominária, não do Magic. Isso é velho pra caralho. O que aconteceu na era moderna? Primeiro foi o que Urza descobriu sobre esse plano chamado Phyrexia, que corrompia tudo que tocava, que era uma mistura diabólica de metal e carne e óleo e tudo. E também, da mesma forma, Phyrexia corrompeu o irmão de Urza, Mishra, e olhou de volta e disse: esse plano aqui que me expulsou milênios atrás, eu vou pegar minha vingança agora. Agora que esse puto do Mishra abriu o portal de volta pra Phyrexia que tinha sido fechado. Aí que começa, então, a invasão de Phyrexia, que são vários blocos seguidos, que é toda a história do Urza descobrindo sobre os planos de Ugamoth e tentando impedir a invasão de Phyrexia. Felipe, tu jogou nessa época, né? Então tu vai saber boa parte da história. Sim, daí ali começa até a parte de Tempestade, que daí passa por Stronghold, que é Fortaleza, que daí é a história do Gerard com a Weatherlight, que é o navio, que daí ali é a parte bosta, mais... A carta. Hã? Que a carta é uma bosta. Ah, sim. Normal, né? E, a Cisai, a capitã da Weatherlight, é uma carta cobiçada pra Commander, cara. Cisai não é a capitã, capitã é o Gerard. E a não, Cisei. É a... Na época a gente chamava ela de Cisai. Se eu não me engano. Isso, mas enfim, porque ela busca lendas, né?
Ela é um Mas tutor vamos de falar lendas. do que o Felipe tá dizendo. A principal história a principal, digamos, o fio condutor da história da invasão firexiana é conhecido como a saga de Weatherlight. Weatherlight é o nome de um navio chamado Skyship Weatherlight. E digamos que toda a história da invasão firexiana é contada através dos olhos da como é que é crew em português? Tripulação. Da tripulação desse navio. Então eles vão passando por vários locais de Dominária, vão lutando contra a invasão, vão contando as suas histórias e através deles tu vai conhecendo o que aconteceu durante a invasão. Mas por que esse Skyship Weatherlight é importante? Primeiro que depois que o user descobriu sobre essa tentativa de Ugamoth de invadir Dominária, ele decidiu que precisava juntar um exército para impedir essa invasão. E também descobriu que o poder dele, apesar de ele ser um Planeswalker, não era suficiente para derrotar toda a invasão. Que ele precisava de alguma coisa mais forte. E lembrando que nessa época os Planeswalkers eram deuses praticamente. Eram, assim, pra vocês terem ideia, o Usa foi decapitado e sobreviveu. Pra ter ideia do poder que esses caras tinham. Ele era a cabeça do Futurama. Exato. É por isso que vocês talvez já tenham ouvido falar alguém de Magic falando, ou alguém da Wizards falando. Tem um evento que nunca foi muito bem explicado em Magic, chamado The Mending. Acho que nunca foi traduzido esse nome, não sei como é que seria a tradução. Mas a ideia é que foi um evento cataclísmico que aconteceu no multiverso inteiro e diminuiu o poder dos Planeswalkers para os poderes que eles têm hoje, de simplesmente serem magos muito poderosos que são capazes de atravessar os planos. Porque antes disso, eram deuses lutando. Não sobrava nada do local em que eles estivessem lutando. Mas bom, o Urza sabia que ele não ia conseguir deter a invasão de um planeta inteiro, mesmo sendo muito poderoso. Ele precisava de uma coisa mais forte. Então ele buscou mais um artefato antigo de Tran, chamada a Arma do Legado. Essa Arma do Legado tinha sido separada em vários e vários pedaços para impedir que uma pessoa só mantivesse todo o poder. E um dos pedaços da Arma do Legado era o Skyship, o Weatherlight. Então, não somente era a nave principal do grupo que contava a história, mas ele também ia ser parte importante do final da história. Então, como o Felipe já falou, essa Skyship era tripulada pelo líder, que era o Gerard Capachen, que é um personagem bem legal, aparece em várias cartas, é fácil de reconhecer ele. Também outro tripulante que vocês devem conhecer é o Squee, que era o moleque da cabine que só enche o saco. Tinha o Tangart, que era um minotauro que eu não lembro qual era o que ele fazia no navio. Ele era completamente insignificante também, não lembro. Ele tava lá. Ele batia, né? Era um minotauro gigantesco que batia. Tu tinha a Sisai, que era navegadora. São todos... E acho que tinha mais alguns personagens secundários tripulantes também. Como assim secundários? Tinha o Karn, tinha a Mirri. O Karn não era parte da crew da Weatherlight. Mas ele... A Mirri entrou depois, não era parte da tripulação original. Pode ser. E tinha mais um que foi o cara que caiu que caiu corrompido pela Firexia, que era o Crovax. Mas também entrou depois. Que todos eles são personagens que provavelmente você já deve ter visto as cartas, porque elas foram reprintadas até bem recentemente. A Mirri, principalmente, ela aparece bastante em Commander. O Crovax apareceu de novo em Future Sight, se eu não me engano, porque tinha uma história de o que aconteceria se o Crovax não tivesse sido corrompido e a Mirri tivesse sido corrompida. Então tu tem a carta um Crovax branco e uma Mirri preta, exatamente. Exatamente. Mas como o Felipe falou, o Karn, que todo mundo conhece, era uma parte importante. O Karn foi um golem criado por Urza, um golem totalmente de prata, porque o Urza descobriu que prata era o melhor elemento para viajar no tempo. Olha a loucura, eu vou viajar no tempo e fazer um golem de prata pra me ajudar a fazer isso. Planeswalker era muito overpower. É por isso que o Karn tem o poder de rebutar o jogo. Exatamente. Olha aí. E o motivo que o Karn é sentiente é porque o Urza colocou mais outra arma antiga do Império de Tran chamado a Hearthstone de Shanta.
E essa pedra que dá pra ver, acho que até hoje o Karn tem, é aquela coisa redonda na testa dele, ou é no peito, não lembro. Que é o que permite ele ter uma consciência e o que também permite ele viajar no tempo. Então esses eram os dois principais da Arma do Legado, mas tinha vários outros. Eu acho que em nenhum lugar eu consegui encontrar uma lista de todos, porque eu acho que cada história que eles escreviam, eles colocavam um pedaço novo. Eram épocas interessantes, a forma como essa história era contada, assim, né? Era tipo... O problema da história é que ela é uma história legal. Ela não é ruim, ela é divertida. Ela é diferente, ela é divertida e tal, os personagens são interessantes, mas é que ela é contada como uma colcha de retalho, tá ligado? Cada um vai lá e coloca um pedacinho novo e tenta enfiar no todo. Tipo quadrinhos. Isso, e daí fica muito difícil de tu acompanhar o negócio. Porque daí tu tinha algumas cartas que às vezes contavam uma história, que era a história do 7. Aí tu tinha as novelas, que às vezes contavam alguma coisa. Às vezes tu tinha mais alguma outra coisa por fora, contando um pedaço da história. É muito canto pra entender. Por isso que eles decidiram, olha, esquece, vai ser só no site e nas cartas. E se tu não quiser olhar o site, tu entende pelas cartas. Porque realmente as histórias eram muito complicadas. Tu pega assim, vou ler, vai lá na Wikipedia e abre a página do Skyship Weatherlight. Tem um parágrafo, assim, generoso falando sobre a história do navio, da nave em si. Beleza. Que era um navio. Que era um navio, na verdade. É um barco voador com velhinhas, como se fossem asinhas. Isso. Aí tu pega e vai olhar assim, tá, eu vou agora olhar... Aqui tá dizendo que o Skyship Weatherlight nasceu no bloco de Weatherlight. Eu vou ler sobre o bloco. Aí tu vai ler sobre o bloco, tem 5 páginas na wiki falando sobre a porra do bloco. 5 páginas de história do bloco, cara. É muita coisa, é muita coisa. Então pra tentar fazer algum sentido dessa história da invasão, porque a ideia era o seguinte... A ideia dos blocos era que tu tinha sempre a tripulação da Weatherlight recebendo uma missão do Urza, do Mestre Splinter, para ir em algum lugar e procurar uma arma do legado. Então, eles viajavam por várias partes da Dominária, eles entravam em fortalezas, stronghold, eles faziam de tudo para conseguir esses pedaços. Então, nós vamos tentar dividir mais ou menos em estágios de invasão, que foi como eles dividiram o bloco de invasão. Mas invasão foi tipo a finaleira, né? Foi quando realmente aconteceu a invasão. Porque nesse meio tempo... Bem antes o Weatherlight Saga, que era um bloco também. Isso, teve... E depois de Tempestade veio Saga de Urza, daí o bloco de Urza, né? Daí depois veio Odisseia, daí depois que veio Invasão, né? Então teve vários subplots ali no meio, mas que não necessariamente eram algo importante pro todo. Mas então, tem um gap aí de blocos nesse meio tempo, enquanto a trupe do Gerard estava lá catando item. Isso, a ideia é justamente que nesses vários blocos são vários mini arcos de história, cada um eles tentando encontrar um pedaço da arma do legado. E que se eu fosse contar cada bloco eu ia desistir, não dá. Então eu prefiro focar no final, que é, digamos, juntamos todas as armas do legado, o que aconteceu? Bom, o primeiro estágio da invasão de Phyrexia, no set de invasão, começou com pequenas incursões de Phyrexia e Dominária, lideradas por um cara chamado Tzabo Tavok. E a ideia era que eles estavam tentando destruir os principais recursos de Dominária, ou então pegar localizações estratégicas para eles, para ajudar na invasão. Esse estágio teve sucesso, eles conseguiram várias áreas importantes como Benalia, Tolaria, New Argive. Acho que New Argive nunca apareceu em nenhuma carta, mas Benalia... Argive, eu acho que é que se pronuncia. Argive, Argive. Benalia e Tolaria com certeza já apareceram em cartas. A Academia de Tolaria é bem conhecida. E também o Pântano de Urborg, que eu não sei porque que eles queriam, mas tudo bem. Eles tinham que enterrar o Yagmoth em algum lugar, né? Exatamente. Entretanto, eles perderam também em alguns lugares. Eles perderam a batalha nas cavernas de Koilos, nas florestas de Avimaia e nos oceanos. Os oceanos não tem nome. Nessa época a gente teve o mais perto até então de dinossauros, que a gente tinha os Cavus, né? Isso.
Os Cavus não eram imunes à Firexia? Eu não sei. Boa pergunta. Acho que sim. Tinha alguma coisa que era imune ao óleo firexiano. Eu acho que nessa eram os época o óleo Cavus. firexiano ainda não era a parte principal da invasão firexiana. Eles tinham que pegar o cara e fazer cirurgia nele. Isso. E daí basicamente eram soldadinhos que desciam quase que das naves extraterrestres pra matar todo mundo que tava na frente. Se tu vê, tem uma carta que é bem emblemática, que é um cara chamado Gix, G-I-X, que ele era um dos principais generais da Firexia. E se tu vê a arte dele, tu vê que ele é um cara deformado por tecnologia. Augments. É o lado Deus Ex do Magic. É. Caramba, E só também pra velho. não deixar passar, né, a referência. Tipo, um barco que voa. Alguém falou em Final Fantasy? Bah, começou a tocar a musiquinha na cabeça agora. Então tá, vamos pro segundo estágio então da invasão firexiana no set de Plane Shift. Conjunção. Exatamente. Viu, Matheus? É. Mas se o Felipe não tivesse perguntado, eu duvido que tu sabia que Eu não Plane Shift sabia, era não. conjunção. Mas eu não tenho problema, eu admito minha ignorância. Bom, nesse set, outra colcha de retalho, um plano chamado Wrath, que teoricamente foi ocupado pelos Firexianos antes de Dominária, foi usado para invadir Dominária. E a ideia mirabolante que eles tiveram para fazer isso era fazer com que os planos se fundissem de alguma forma. Era um negócio meio bizarro. Era pedaços de Wrath, pedaços de Dominária começaram a se juntar. E daí isso permitiu que os grandes partes do exército de Firexia invadissem Dominária sem ter que passar por nenhum portal. Claro que isso fez com que as maiores batalhas começassem a ser travadas, os Firexianos tomaram Coelos de volta. E aí começou o grosso da invasão, com os exércitos de Urza lutando para liberar Urborg, e para isso eles destruíram o Stronghold, que era uma fortaleza que os Firexianos tinham tomado no set de Stronghold. O último estágio, que é quando finalmente o Yuggamoth decidiu dar as caras, que já tinha exércitos suficientes em Dominária e ele acreditava que o negócio já estava ganho. Apocalipse. O set de Apocalipse, bem nomeado. O Yuggamoth já tinha deixado de ser um mago humano há muito tempo atrás. Ele entrou em Dominária como uma névoa preta da morte malévola que reanimou todos os mortos, ou nem todos os mortos, todas as coisas mortas no plano, para servir como seu exército. E obviamente isso parece com que tu imagina tu reanimar todos os teus soldados mortos, parece que seja uma vitória fácil. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ali ele fala assim, reanimou todas as coisas mortas no plano, né? Incluindo o solo. Como é que tu reanima um solo? Mainland? Bem por eu acho que inclusive Apocalipse foi o primeiro aparecimento das Mainlands. Mas acho que não é por causa disso. Eu acho que a ideia é que quando o solo toda a mana é removida do solo, ele morre. Tipo aconteceu com os Eldrazi. E daí ele retornava o solo deturpado pela Firexia pra gerar mana firexiano, ou mana preto na época, né? Mana preto. Firexia era preto, né? Tipo, se eu não me engano, o Pântano de Urborg tem a primeira carta do Pântano de Urborg, se eu não me engano tem uma segunda carta do Pântano de Urborg que é ele deturpado. Que talvez não seja o nome seja Urborg, mas eu acho que tinha uma carta que mostrava o Pântano depois dele ser deturpado pela Firexia. Realmente, era uma coxa de retalhos. Tipo, joga tudo na panela e vê o que sai. Eu tenho curiosidade pra ler esses romances, pra ver se os caras são capazes de, tipo, criar aquela suspensa de descrença, sabe? Ou se, tipo, tu tá lendo esse negócio e os teus olhos estão doendo de tanto rolar, sabe? Tanta besteira que tu tá lendo. Ou se, tipo, não, consigo acreditar que isso tá acontecendo, sabe? Como eu disse, os romances são focados mais nos pequenos arcos de história quando eles estão buscando as partes da Arma do Legado. Então eu acredito que eles sejam bons, porque os personagens são bons.
Os personagens, mesmo o pouco que tu lê na Wikipédia sobre o Gerard, sobre o Squee, sobre a Sisai, a Miri, tu vê que eles são personagens bem construídos, sabe? Tu imagina assim, uma trope de personagens legais, um grupinho que sai viajando pelo mundo numa nave e tentando juntar artefatos. É bem estereótipo, sabe? Então, se for bem escrito, Sim. eu acho que é uma boa leitura. O que será que veio antes, isso ou Dragonlance? Porque eu não posso ser a única pessoa que tá... É difícil dizer, porque Dragonlance também já foi escrito e reescrito milhares de vezes, né? Sim, mas tipo, é muito paralelo, sabe? Mas A história... Dragonlance não era da mesma empresa, então... Eu não lembro. Eu acho que era. Por dois, né? Eu Foi acho tipo que era tudo da Wizards of the Coast. Não lembro. Então eu acho que era tipo, eles estavam juntando proximamente todos os IPs deles. Os IP Intellectual Propriety. Pra deixar o mais perto possível pra ter ressonância mesmo. Tipo, o cara que jogava D&D, pô, tá ligado que esse joguinho de Magic aqui parece uma aventura de D&D. Ou então parece que os livros de Dragonlance. Eu acho que a ideia era bem perto disso mesmo. Mas eu tô tentando lembrar se nessa época Porque, tipo, teve uma época que o D&D, ou a D&D, era da TSR, né? Que não necessariamente era da Wizards. E depois a Wizards foi lá e comprou a TSR. Mas é muito no início, acho que foi no início da segunda edição que eles compraram, não foi? Pois é, eu tô tentando lembrar quando que teve esse momento que as coisas se juntaram, porque teve um momento que os dois eram paralelos, né? Tinha o Magic e tinha o D&D, de um copiava do outro e foda-se. Não é copiar, cara, são pensamentos convergentes. Mas então tá, Yugimoth tava vencendo fácil, tranquilo, lisinho. Mas daí, obviamente, como toda boa história de heróis, no último segundo, o Urza, o Gerard e o Karn conseguiram finalmente juntar todos os pedaços da arma do legado. Todos eles tiveram que se sacrificar de alguma forma, né? Especialmente o Karn, porque ele era parte da arma, para fazer ela funcionar. E, como uma trope de Magic bem simples, já que o Urza era preto, o que a arma do legado fez foi jogar um monte de mana branco em cima dos exércitos de Yugimoth. E Yugimoth era preto, né? Não Urza. Isso foi o que eu quis dizer. Como todos os exércitos de Phyrexia e Yugimoth eram pretos, a arma do legado lançou um raio de mana branco pra cima deles e aparentemente destruiu a todos. Depois da morte do líder, obviamente corta a cabeça e o resto do corpo morre junto. Então o resto dos exércitos que sobraram acabaram definhando naturalmente pela força dos exércitos da coalizão de Urza. E só um detalhe, existe uma carta que é a arma do legado. Que a arte é muito foda, eu recomendo dar uma olhada no zoom dessa arte, porque ela mostra todos os pedaços da arma do legado e é genial. E daí Bom, a versão de Apocalipse era o Weatherlight tocando a luzinha. E daí ela é um artefato lendário de 7 mana, 7 quaisquer. E ela tem... Pague uma branca, uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. Remove a permanente alvo do jogo, né? Exila a permanente alvo. E se a arma do legado fosse colocada no cemitério de qualquer lugar, revele ela e embaralhe ela no seu baralho ao invés disso, né? Ao invés de botar no cemitério. Então, ela usava todas as manas e sumia com o negocinho. Inclusive eu uso ela no meu deck de Dread quando eu tenho medo de ser milado, porque ela é a carta mais barata com esse efeito de se embaralhar quando vai pro cemitério. E uma coisa também que é interessante sobre Apocalipse é que esse foi o primeiro set a focar em cores opostas trabalhando junto, né? Então ele era todo focado em ter cartas verde, preta, vermelha e azul, branco e preto e coisas do gênero. Também por causa dessa questão da invasão de Yugimoth e também aquela parte de Raf tá se juntando e deturpando Dominária, né? Então as coisas estavam meio enlouquecidas e daí começou a surgir essas bizarrices. Tipo, tem
tritão goblin, zumbi elfo, daí começaram a aparecer essas coisas meio bizarras, assim, e juntaram as cores inimigas. Bom, a guerra terminou, e o que aconteceu depois? Muita coisa, a coxa de retalhos aqui é que ela fica infinita. Bom, o primeiro resultado da guerra é óbvio, Dominária foi completamente devastada, gente morreu à torta e à direito. O portal que o Yugmoth usou para atravessar continuava basicamente lá, e isso causava mais corrupção ainda. Outras coisas que aconteceram, a mana branca que a Arma do Legado usou como poder, como fonte de poder. Olha só as loucuras que andam. Essa mana era oriunda de uma lua, chamada a Lua Nula, e diz que essa lua já tinha 9.000 anos de idade, rodando em volta do planeta e se carregando de mana branca. E daí, quando ela foi usada pela Arma do Legado, ela desapareceu e Dominária não tem mais lua. Eu não sei porque que isso é importante, mas alguém achou que essa história é importante. Mas se tu olhar na carta da Arma do Legado é exatamente isso. É o barquinho recebendo a luz da lua e disparando todas as cores de mana, assim, no chão. Isso. Outro pedaço da história que a gente já mencionou, a Academia de Tolaria e tal. Então tinha um mago muito poderoso chamado Teferi, que ele voltou agora há pouco voltou como commander de um dos commander decks, e a gente comentou há pouco tempo atrás de uma carta dele de um outro commander que dava phase out em todas as coisas, que essa era a ideia do Teferi. Ele era um mago especializado em realocação de coisas, digamos assim, e ele decidiu que a guerra contra os Phyrexianos era perdida, que ele não ia tentar lutar e sacrificar todo o povo dele, digamos assim. Ele era de um continente chamado Jamura, que também é parte de uma outra história de Magic, que não vem ao caso. Então ele decidiu que simplesmente ia remover o continente dele e boa parte de Shiv da existência, fez phase out no continente inteiro. E voltou quando tava tudo bem. Então, o maior covarde do mundo. É o maior esperto, né? É o maior esperto, verdade. O problema é que remover um continente de um planeta não é uma coisa que legal pro planeta. Mas a Lua pode remover sem problema. Mas é que remover um pedaço de Shiva, né, cara? Tu não pode remover Shiva do planeta, porra! É lá que tá teu dragão, tá ligado? Teu dragão de Iconic Master foi phased out. Tipo isso. Era pra estar lá no set, mas ele ainda não fez isso. Não voltou. Bom, então a remoção de um continente inteiro causou, obviamente, os mares, todos os oceanos a diminuírem, e causou problemas das temperaturas e todo o ecossistema do planeta, e causou um chamado Rift, que é tipo um portal destrutivo, um black hole, que vai ser importante no bloco seguinte. Ai. Outro mago muito poderoso chamado Barrin, ou Barrin, que eu não sei, acho que nunca apareceu em uma carta. Não lembro. A filha dele morreu durante a guerra e ele decidiu que ia cometer suicídio. Só que quando um mago se suicida, ele em vez de simplesmente cortar os pulsos, ele resolveu que ia se jogar um spell de bomba atômica na cabeça dele, pra ter certeza que ia morrer bem morrido. Esse spell de bomba atômica era tão poderoso quanto o Silex Blast, que já tinha destruído o Dominário uma vez. E ele destruiu outro continente e abriu outro Rift. Nossa. Só pra falar, tem uma carta, o Barrin Mago... Cadê? Mago Mestre, a tradução em português. Ele é de Saga de Urza, por 2 azuis e uma qualquer, um mago lendário, uma criatura rara, né? Na época não tinha mítica. Ele é 1/1 e ele tem... Pague 2 quaisquer, sacrifique uma permanente, retorne a criatura alvo para a mão do seu dono. Vocês verem assim, como o cara que estava escrevendo a história sabia tudo que estava acontecendo no set.
Isso é uma coisa que eu não sei se eu deixei bem claro. Necessariamente as pessoas que escreviam os livros não tinham nada a ver com Magic. A mágica que ele conjurou foi Obliterate, né? Obliterar, que é por 6 genéricas e 2 vermelhas. Obliterate não pode ser anulado. Destrua todos os artefatos, criaturas e terrenos. Eles não podem ser regenerados. Isso aí. Literalmente obliterar tudo. E o flavor text é: pela sua família, Barin fez uma pira funerária de toda a Tolária. Outra coisa que aconteceu, obviamente, é aquela ideia genial de você sobrepujar um plano com o outro do Yugimoth. Então, quando ele morreu, o Wrath continuou por ali, não tinha pra onde ir. Então, meio que Dominar e Wrath se tornaram um plano único. E, obviamente, isso mudou toda a geografia do plano de novo. Tenho pena do cara que teve que desenhar o mapa. Então, por exemplo, o Stronghold, aquela fortaleza que a gente já mencionou, foi parar dentro de um vulcão. A floresta de Sky Shroud, já teve algumas cartas também que já mencionaram essa floresta, foi parar em outro canto também. E Wrath era um plano que alguém achou que era importante fazer um mapa dele, então também as partes do plano de Wrath ninguém sabe onde é que foram parar. Tem mais destruição. Eu não sei o que eles vão fazer em Dominária, cara. O próximo set eu acho que vai ser só eles encontrando um cemitério. Não, cara, eles vão chegar lá e ver que nada disso aconteceu. Tudo foi uma ilusão. Não, na verdade... Tudo foi uma ilusão do Urza e tá lá só a cabecinha do Urza rindo dentro de uma banheira. E, finalmente, isso também é parte de um mini set que veio depois, que eu não lembro o nome. Mas um dos poucos lugares que foram salvos de toda essa destruição foi um lugar chamado Otária. E a maior parte dos refugiados da guerra foram pra lá, deixando o resto dos outros continentes quase despopulados e praticamente voltando para uma idade de barbarismo. O set seguinte seguiu uma história pequena que se passava em Otária, que não é relevante. Então tá, depois da invasão firexiana, o Magic tentou diminuir um pouco o escopo das histórias e começou a pulverizar mais as histórias. Então aconteciam coisas pequenas em vários lugares diferentes, que às vezes tinham uma ligação bem pequena entre umas às outras. Uma das primeiras que a gente pode lembrar é o Karn, que não sei como ele sobreviveu, mas sobreviveu a ter se sacrificado para ser a arma do legado. E ele decidiu que não queria mais ser a arma de ninguém, porque o cara é um pacifista. E então, já que como esses caras tudo eram ridiculamente poderosos, ele decidiu que ia fazer um plano só para ele e criou o plano de Argento. E nesse plano de Argento, que ele decidiu que ia ser um plano onde a lógica, a matemática ia dominar tudo ia ser perfeito e bonitinho e tal, ele se colocou no centro desse plano. E daí tem uma outra toda a história baseada nisso que vai acontecer depois, que é os Firexianos vendo o Karn tá ali, e eles decidem, tá, então é só tu que controla todo o plano? Beleza, então se a gente corromper tudo, se a gente corromper tu, a gente fode com tudo, show de bola. E daí o Karn é corrompido pela Firexia, e daí ele perde a centelha de Planeswalk, e daí ele ganha outra centelha de Planeswalk, se eu não me engano o Vencer, que se sacrifica pra dar a centelha de volta pra ele, pra poder tirar a infecção firexiana dele, e isso é toda uma história que nem acontece em Dominário, mas pra você ver como a colcha de retalho é infinita. Até inclusive tem uma carta que... Fala. Até inclusive tem uma carta que mostra o Karn sendo corrompido, que é uma verde, que tu pega todas as tuas cartas do cemitério, põe na mão e tu não tem mais mão até o final do turno. Tu lembra o nome dessa carta, né, Matheus? Eu lembro que tu pegou ela uma vez no draft. É o Conselho de Pretor, tem no Commander verde, né? Que é muito útil pra Commander, tá ligado? Tu usa no final do jogo, tu compra lá 40 cartas, né? Exato. E tu não tem mais mão máxima até o final do jogo. Ela te dá um efeito permanente. É uma das poucas cartas que fazem isso, sabe? Uhum. Que diz que tu tem um efeito permanente até o final do jogo. E daí o desenho da carta é justamente o Karn sendo corrompido pelos pretores lá, de todos os lados e tal. Mas bom, tem antes de tudo... muito legal. O flavor dessa carta é... enquanto a contagem de Firexia corroía o corpo do Karn,
os praetores sussurravam salmos para corromper a sua mente. Eu acho interessante o fato de eles usar, tipo, salmos aqui, sabe? Os caras cantando. É. E uma coisa que talvez não tenha ficado claro até então, Phyrexia é tipo um câncer. O único objetivo dela é corromper e se espalhar. É mais Phyrexia. Então, isso. Então, tudo que eles querem é transformar tudo em Phyrexia. Então, tipo, eles estão ali, eles são o Void, né, do... Como é que é o... Canvas... pixelcanvas.io, não sei se vocês conhecem. Sim, aquele que negócio que tu vai desenhando pixel por pixel. Isso, que daí lá tem o Void, né, que é um bagulho preto que vai se espalhando e tomando tudo, né, é tipo aquilo. E... Bom, enquanto o Karn tava lá nesse plano perfeito do Argento, tudo dele, tudo maravilhoso, ele decidiu que ia ficar de olho em Dominária e mandou robozinhos pra ficar de olho. Infelizmente, um deles estava com defeito, ele se chamava Mirari. Vocês devem conhecer, tem cartas desse Mirari, umas 2 ou 3, eu acho. São duas. Duas. Uma é Mirari, né? É um artefato lendário, por 5 quaisquer, e ela tem: sempre que você conjurar uma instantânea ou um feitiço, você pode pagar 3 quaisquer. Se você o fizer, copie aquela mágica e você pode escolher novos alvos para a cópia. E também tem um encantamento, que é o Despertar do Mirari, que por uma verde, uma branca e 3 quaisquer, ela tem: criaturas que você controla ganham +1/+1, e sempre que você virar um terreno para gerar mana, adicione uma mana para sua reserva de mana, de qualquer tipo que aquele terreno possa produzir. Então, teus terrenos geram 2 de mana. Só que na história era um pouquinho diferente. Na história era bem o contrário. O Mirari defeituoso começou a sugar a mana da Terra para si. Que, como a gente já viu, quando isso acontece, muita destruição segue, né? Porque a Terra sem mana fica completamente improdutiva. Eventualmente, um bárbaro chamado Kamal, também tem umas 2 cartas dele, decidiu que ia pegar o Mirari e jogar no meio da floresta de Crossan para tentar deixar ela o mais longe possível das outras civilizações. Obviamente isso não deu muito certo, porque a Mirari começou a corromper toda a Crossan. E aí que tu tem aquelas cartas como Crossan Strength? Não. Como é que é aquela... Grip. Crossan Grip. Crossan Grip, que é um rato gigante totalmente mutado. Não, isso é Might of the Old Crossan. Might of the Old Crossan, isso. Que é um mago gigante totalmente mutado. Um rato, não um mago. Um rato, não mutante, um mago. Totalmente mutado, foi o que eu disse. É que tu falou um mago. Ah, tá. E isso aconteceu até que o Karn resolveu voltar de Argento e pegar de novo o Mirari. Ele voltou com o Mirari pra Argentum e resolveu que, bom, esse negócio tá defeituoso, eu devo fazer alguma coisa com ele. Vou destruí-lo? Não, vou transformá-lo num golem. Porque a história de Magic funciona assim. Então ele transformou esse Mirari num golem chamado Minemarca, que também é uma carta, vocês devem conhecer bem, é apelona pra caralho. E decidiu que tá de boa, esse Minemarca pode ficar viajando pelo multiverso aí, fazendo o que quiser. Não tem nada ruim nisso. O problema foi que já tô tanta história em paralelo que já tô me perdendo. É tanto fork. Tanto fork na história. Dá um join aí. O problema desse Minark foi que, com a corrupção do Karn, o Minemark também foi corrompido. E o Minemark, enquanto o Karn estava lá lutando contra a corrupção da Phyrexia, o Minemark decidiu: esse lugar aqui, Argentum, ele é bem legal, né? Eu vou transformar ele numa coisa mais minha. Eu vou transformar ele em Mirrodin. Então o Minemark criou o plano de Mirrodin a partir do plano de Argentum. Nada disso tem a ver com Dominária. Enquanto isso, em Dominária, com a mesma roupa, aquele mago Numena que eu mencionei alguns séculos atrás,
retornou da morte, porque eles são magos poderosos, eles fazem o que quiserem. Caralho, cara! Meu Deus! Sim, aqueles magos lá do início da história voltaram, os 3, não só o Numena, voltou os 3, e cada um reencarnou através de uma chamada figura materna. E que vocês devem conhecer elas, é a Phage, a Akroma e a Zagorka. Não tenho certeza se a Zagorka tem carta, acho que não tem. As Zagorka eu certamente não conhecia. As outras eu já tinha visto carta, mas Zagorka não. E esses 3 seres decidiram, tinha uma profecia que eles iriam, quando as 3 morressem, elas iriam se juntar em uma só. As 3 morreram, elas se juntaram em uma só. E elas criaram a Carona, que é uma carta também extremamente apelona em Commander, extremamente chata. Deixa eu ver como é que é a Carona, porque eu não faço ideia como é que ela é. Carona False God, não é uma daquelas cartas criadas por jogador? Não, Carona False God é uma carta de verdade e ela muda de dono, se eu não me engano, a cada turno, uma coisa assim. Isso, por uma de cada cor e uma qualquer. É uma criatura lendária do tipo Avatar, é uma 5/5. Ela tem ímpeto, haste, né? E no início do equipe de cada jogador, aquele jogador desvira a Carona a falso deus. Tipo, né? Carona falso deus. É uma mulher, tem peitinhos, mas é falso deus e não falsa deusa. Mas enfim, e ganha o controle dela. E sempre que ela ataca criaturas do tipo de criatura escolhido, ganha mais 3/3 até o final do turno. Tipo... Ok, eu acho que quando tu ataca, tu escolhe um tipo de criatura e aquelas criaturas... o wording é estranho. E quem controla essa habilidade é quem tá com o controle dela naquele momento, né? Sim, isso. Quer dizer que todo turno ela fica bufando alguém diferente. A ideia é justamente que ela era louca. A Carona é completamente ensandecida, loucona. E como depois que ela nasceu da junção das 3 outras... E começou a destruir Otária, que era um dos poucos lugares de Dominária que não tinha sido destruído. Porque, né? Tem que botar o dedo na ferida, né? Tem que botar sal na terra. Tipo, tem aquela expressão, né? Que tu tem a vitória pírica, que eles chamam, né? Que é quando, digamos, os bonzinhos vencem, só que a vitória tem um custo muito alto, né? Que normalmente inclui, tipo... Por causa do fogo, assim, né? Então, tipo, é tudo destruído, mas tu consegue vencer. Você, tipo, é Dominária, tá ligado? O cara sabia... a única vitória que eu conheço é a pírica, então tudo vai ser uma vitória pírica. Não tem outro tipo, tudo vai ser destruição total. Isso parece aquelas técnicas de quadrinho, né? Que é tipo, eu não quero saber nada sobre o que acontecia antes, vou começar do zero, vou destruir tudo, e agora eu posso contar minha história. É a regra DC dos quadrinhos, quando tu não tem mais pra onde ir, reseta tudo e conta a história do zero. Isso. Reboot. Bom, alguns dizem que ela teria ficado louca pelo poder, outros dizem que ela tinha entrado em contato com Yuggamoth, porque, obviamente, ele não morreu, né? E, se eu não me engano, foi o Kamahl que finalmente conseguiu deter ela e matá-la e acabar com essa destruição total. Em outro lugar, com a mesma roupa, alguma pessoa muito inteligente decidiu que Slivers, que eram invasores de outro plano também... Fractious, exatamente. Eram coisas interessantes de serem clonadas. Porque não tinha Fractious o suficiente. O projeto Riptide resolveu clonar os Fractious e criou uma carta que é um Fractious... um Fractious não natural, é um Fractious... Artificial? Isso, boa. Criou um Fractious artificial. Tem uma carta que é um Fractious artificial, que ele não tem habilidade nenhuma, ele só copia as habilidades dos outros. Esse é o Fractious Ele clonado. É um artefato, não é? Até. Isso. O problema é que daí, obviamente, tudo em Magic tem que estar relacionado. Esses clones de Fractious e os Fractious originais estavam presentes quando a Carona surgiu.
E daí a mágica que foi jogada pro céu quando a Carona nasceu transformou esses Fractious no Fractious Overlord. E eles se espalharam por toda a Dominária. Cara, isso parece uma história de alguém da 4ª série, tá ligado? Mas é que não. Então, tipo, eles estavam ali, eles se fundiram e eles se espalharam por toda a Dominária. Fim. Né? Isso inicia a última parte da história, digamos, o grande arco de história, que são os Rifts, os portais do tempo, que eu já mencionei que vários se abriram durante os anos. Tá, só um pouquinho. Antes de começar, não me diga que no meio de toda essa confusão eles vão colocar a viagem no tempo. São portais temporais, é assim que começa Future Sight. Então tem viagem no tempo. Na verdade, tu não vai pra viagem no tempo, mas tu vai pra realidades alternativas. Não, o Future Sight considera passado e futuro também, porque tinha cartas do passado de Magic que estavam numa folha especial e elas tinham o frame antigo. Então tu tinha cartas no frame novo, as cartas de Magic estavam com o frame novo e tu tinha uma página especial com cartas do frame antigo, que eram as cartas que estavam distorcidas no tempo, estavam no tempo errado. Era as time shifted que eles chamavam. Isso. Que era os roxinhos até, inclusive. Isso. Bom, então começamos a última grande era, que até onde eu consegui descobrir, espero que eu não esteja errado, porque senão quer dizer que tem mais história nessa porra. Até onde eu consegui descobrir, essa é a última era que as histórias aconteceram em Dominária. Depois, se eu não me engano, ela foi pra Mirrodin ou Kamigawa, não lembro qual foi, e daí de lá começou essa história de cada bloco um plano diferente. E, bom, Dominária tá na merda, né? Não sobrou nada dessa porra. Invasão Ferexiana, depois Corona, Fractious, não sobrou nada. E daí eles decidiram então que o que aconteceu foi que aquela explosão do Silex lá atrás na história foi onde abriu o primeiro portal, os chamados Rifts, que é um corte no espaço-tempo onde coisas podem ir para o passado, ou para o futuro, ou para realidades alternativas. Eles queriam fazer o que quisessem no set. Então esse foi o set que tu tem lá Future Sight, que é uma realidade alternativa, tu tem Time Shift, que é cartas do passado, pessoas e coisas de um tempo vai para o outro, de uma realidade vai para outra. Eles fizeram uma baita de uma misturada nesse set. Não é à toa que um dos pedaços do bloco é caos planar, né? Exato, é o caos total. Esses rifts começaram a abrir em todos os cantos e fuder com tudo, porque não tava o suficiente, né? Vamos dizer que Dominária não tava destruído o suficiente. Eu não sei nem o que porra sobrou mais, porque eu acho que eram uns 10 rifts abertos ao mesmo tempo. E, inclusive, eles decidiram depois que esses rifts afetaram os planos seguintes. Então, esses rifts afetaram Kamigawa, afetaram Lorwyn, afetaram Mirrodin, afetaram Ravnica. Eles saíram de Dominária, mas a história de Dominária não saiu. O Magic saiu de Dominária, mas Dominária não saiu do Magic. Exato, bem por aí. Bom, e basicamente teve um monte de maracutaia com esses rifts, obviamente, gente sendo enviada pra cá e pra lá, até o Nico Bolas se meteu na história. Lógico! Por que não? Ele já tava ali, né? Quem tava voando por ali também. Só faltou o Jace aparecer. O Jace ainda não tinha nascido, provavelmente. Mas se ele tivesse... provavelmente o pai do Jace estava metido na história. Mas, finalmente, então, o Teferi olhou pro negócio e viu, quando eu saí o Rift que eu criei causou toda essa merda, né? Não foi, né? O Silex Blast causou o primeiro antes de tu ter fugido, mas tudo bem, digamos que o Teferi foi o primeiro. Porque eu já disse que manter a consistência não é uma coisa muito importante para as histórias de Magic. O Teferi resolveu voltar
E ele então se sacrificou, na verdade sacrificou a centelha de Planeswalk dele pra fechar todos os rifts temporais e botar todos os bagulhos no lugar, porque de novo ele é o mago especialista em mudar as coisas de lugar. Como o Teferi conseguiu a centelha de Planeswalker dele, não sei. Acho que ninguém nunca explicou, e se alguém explicou eu não encontrei, porque a história é infinita. Eu acho que Magic, quando tu começa a olhar pra história de Dominária, é pior que o One Piece, é infinito. Quem já leu One Piece sabe o que eu tô falando. Mas bom, o Teferi voltou, trouxe os pedaços de Dominária que ele tirou e se sacrificou a centelha dele, não sei se ele morreu exatamente, se sacrificar a centelha mata. Teoricamente mata porque ele ganhou uma carta em um dos Commanders e diz que só quem tinha a carta era quem estava morto, né? Exceto pelo demônio, que daí eles consideraram virar demônio como morrer. Agora, para pra pensar assim, tá? Quando o Teferi fez o phase out de Shiv e das outras coisas, deu problema porque, tipo, o cara praticamente tirou uma massa continental inteira e isso fez com que o nível do mar baixasse, certo? Isso então, não é legal pro mundo inteiro. Agora, tá? Uhum. Isso aconteceu milhares de anos depois, certo? Não. Essa história dos tempos modernos é uma sequência de outros. Se passou em décadas. Tá, então beleza. Mas décadas depois, as pessoas que estavam morando lá por Dominária já teriam se adaptado um pouco à vida naquele planeta, certo? Uhum. E teriam feito casas na costa. Isso, exatamente. E daí ele volta. Mas tá tudo bem, porque ele usou a Spark dele pra deixar tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema, não se preocupe com os eventos cataclísmicos que estão ocorrendo, tá tudo bem. Sim, porque ele volta e traz Chive com ele, e daí o nível do mar... Caramba. Então... Me corrigindo, eu li agora que parece que o Teferi voltou 300 anos depois do Apocalipse. Não Pior sei ainda. como ele ficou vivo tanto tempo, mas tudo bem. Ele é Planeswalker, né? Os Planeswalker, eles são imortais. Cara, assim... E, pra deixar a coisa mais controversa legal, a timeline é mais ou menos assim: Apocalipse, 200 anos depois vem a Corona, 100 anos depois o Teferi volta, tá? Uhum. E daí o Teferi volta, tá? Conserta tudo e ele fala com a Freya Lise, aquela elfa que também se sacrificou por alguma coisa que eu não lembro o que foi, que aparece num dos Conspiracy. E a Freya Lise disse pra ele: eu te vi falando com a Corona 200 anos atrás. E o Teferi disse: eu não lembro disso, mas tudo bem. Porque a história de Magic é assim. Cara, a gente já sabe como é que vai ser o retorno pra Dominária. Só vai ter Chive. Só vai ter vermelho no set. E daí o set vai ser tudo uma bosta, porque, né? É vermelho. Só vai ter Chive entre aspas, né? Porque Chive foi devastada também. Ah, mas ele, quando o Teferi voltou, ele fez uma força-tarefa lá com os habitantes que sobraram, os que ele não matou quando ele retornou com o Chive, né? O Chive é um vulcão! Não é só um vulcão, tem um pouquinho de terra ao redor do vulcão, dá pra... Tem lava? É tipo, como é que é o nome daquelas ilhas vulcânicas? Galápagos? Não, Chive é um inferno. Não. Tá, agora para com isso, tá? Olha só. É um vulcão, certo? Aham. Vulcões estão conectados com as camadas interiores da crosta, certo? Sim. Como é que tu tira um vulcão de um lugar? Ele tirou todo o núcleo de Dominária. É que na verdade tu tá usando o raciocínio de que Dominária é esférica. Não, eu tô usando lógica, esse é meu problema. Vocês têm que se lembrar mas que tu tá pensando no vulcão. O Teferi tirou Jamura e um pedaço de Chive, quer dizer que ele cortou o vulcãozinho ao meio. Não foi toda a Chive que ele levou. Tu tá usando a lógica de que um vulcão usa o subsolo lá e a crosta e tal, porque tu tá pensando em um planeta esférico. Mas lembra que são planos.
Não, mas os planos são planetas. Para com isso, filho. Tu tá o que agora? Virou Flat Earther? Para com isso. Ué, no D&D os planos eram chatos. Não, mas são esféricos. em Magic os planos são planetas mesmo. Tanto que eu falei no início que Phyrexia é um planeta com camadas. Pode não ser planetas que fazem sentido, mas eles são planetas. O plano material de D&D tem vários planetas, inclusive. Ele é tipo a nossa Terra. Ele tem vários planetas com tudo. Só se é a partir do 3.0, cara. Porque no AD&D, se eu não me engano, os planos eram planos. Naquela época ninguém entendia de ciência. Em 1960 ninguém entendia de ciência. Não. O pessoal tava muito mais preocupado em fumar maconha naquela época, cara, com eles. É por isso que hoje o mundo tá indo pra merda também, ninguém mais dá bola pra ciência. Outra curiosidade que eu acho interessante que eu falei que sobre as duas centelhas que o Karn ganhou. Então, ele ganhou a sentiência pela Power Stone de Shantia. Aí ele... quando ele foi parte da arma do legado, ele se fundiu com a Mix Stone e com a Might Stone. E daí a fusão das duas pedras, finalmente as pedras foram fundidas, que deram a primeira centelha pro Karn, que ele perdeu depois. E daí realmente foi o Venser que deu a segunda centelha pra ele, se sacrificando. E até hoje é o único Planeswalker que não voltou. É o tio Ben do Magic. Eu posso falar uma coisa? Fazer uma confissão. Eu não dou bola pro lore do Magic. Agora? Não, é tipo... Agora só confirmou a minha... Mas... É que... Depois de 2 horas falando de lá, eu não dou bola pra saber. Convenhamos, né? Eu não tô perdendo muita coisa. Mas eu prefiro o world building, sabe? Eu acho o world building mais interessante e tu fazer com que as cartas e as mecânicas do set representem corretamente aquele mundo, sabe? Eu gosto de entender, tipo, agora nós estamos em Ixalan. Como é que é o mundo de Ixalan, certo? E como é que esse mundo é refletido nas cartas. Agora, a história dos personagens ou dos planos, eu não dou muita bola, sabe? Mas eu acho interessante o fato de como é que é o mundo em si. Eu gosto bastante do lore. Eu acho legal esse negócio da história do mundo, de onde é que ele vem, do que se alimenta. Eu acho bem legal. Legal que o Spike gosta do lore e o time não. E o time não. Eu vou confessar que eu gosto mais do lore antigo de Magic do novo, mas pelo seguinte motivo. O lore antigo de Magic era a história do mundo. Era a história de Dominária. Não necessariamente os personagens, eles eram secundários, era a história do mundo. E tu tinha personagens bons, mas tu tava vendo a história de um mundo todo se passando em várias épocas e tal. E agora tu tá vendo a história dos personagens. Não é a história de Ixalan, é a história do Jason em Ixalan. E daí depende de tu gostar dos personagens. E eu não gosto do Jason. Então talvez se, por exemplo, fosse a história, sei lá, da Chandra em Ixalan, do Gideão em Ixalan. Por exemplo, a história do Gideão foi uma... Eu achei... não foi ruim a história do Gideão no... Não foi ruim, é uma boa forma. Não foi ruim. Eu tô tentando dar um elogio, ajuda. A história do Gideão e a Moncat não foi ruim. A parte ruim é que eu não gosto dele ser tão submisso aos deuses. Mas tudo bem, mas é o personagem. Mas foi mais interessante porque o personagem era interessante. Mas o Jace é tão sem graça. Eu não sei como é que ele pode ser o Planeswalker mais gostado, velho. Ele não tem nada. Qual é a característica do Jace? A Liliana é a filha da puta. A Chandra é esquentada. A Nissa é a que nunca se encaixa em lugar nenhum. O Gideão é o militar cabeça dura. E o Jace não é nada. Mas eu acho que é justamente esse o ponto. Como ele é mais neutro, talvez é mais fácil as pessoas se identificarem com ele, por ele não ter uma personalidade forte, do que se identificar com uma personalidade forte que não tem nada a ver consigo, né? Faz sentido, mas é aquele negócio, eu não acredito em tu se identificar com o personagem, eu acredito em tu ler as histórias de outras pessoas que não sou eu. Eu não quero ler a minha história. Em partes, cara. Porque eu não acredito geralmente... nessas coisas de se identificar com o personagem. Porque geralmente tu vai ler alguma coisa, ou tu vai atrás de uma história
de algo que te chame a atenção de alguma forma. Então, de alguma forma, tu tá se identificando com aquilo. Não necessariamente com as tuas características e com as, sei lá, a tua forma de pensar, teus credos, mas muito disso te influencia em gostar ou não de algo. Digamos, vamos pegar um exemplo bem prático. Crônicas Saxônicas do Cornwell. O personagem principal, que o Matheus odeia, e eu adoro. O Matheus odeia ele porque ele é muito trouxa pelas mulheres, assim, tipo, qualquer mulher que abre as pernas pra ele, qualquer rabo de saia manda nele, porque ele é um mulherengo, e daí, tipo, onde a mulher deu bola pra ele já, ok, eu faço tudo por ti, se tu me mandar, eu fazer qualquer merda, eu vou fazer. Não é esse o meu problema com ele, mas continua, depois eu discordo. Só que eu gosto bastante dele eu consigo relevar essa parte imbecil dele, porque eu acho muito legal a parte que ele fica cutucando a parte religiosa, coisa assim, e afinal eu sou ateu, né? Então eu me identifico muito com ele pela minha crença, ou falta de crença, não sei como definir isso. Então, tipo, talvez pessoas que sejam mais religiosas e que sejam mais corretas, sejam mais paladinos da fé e da verdade, não gostem do personagem porque elas vão se sentir ofendidas com ele. Entendeu? Então, tipo, de alguma forma ou de outra, tu vai acabar gostando mais ou menos de personagens por causa daquilo que tu acredita ou gosta, no âmbito mais geral. Eu já acho que os dois estão errados. Eu acho que o personagem do Crow, ele é genérico para que justamente ele não seja importante na história, para que o importante seja os outros personagens. Ele tá lá só pra contar a história. Ele não tá lá pra ser importante. Não sei, cara. Não justamente sei. Porque tu pega o personagem das Crônicas Saxônicas, não, o importante é o rei, não é ele. A história é a história do rei, ele só tá lá porque ele tá contando a história do rei. Mas aí tá. É o ponto de vista dele sobre a história do rei, mas o personagem principal da história é o rei. A mesma coisa com a Crônica do Rei Arthur. O personagem principal é o Arthur, não é o... Não! Eu discordo. Eu discordo completamente. Porque tu tá pensando assim, tá pensando nos fatos históricos onde o romance é baseado. Não, eu tô pensando na história mesmo. O personagem, se tu vai ver os personagens do Cornwell, eles são todos genéricos e iguais. Justamente pra eles não chamarem atenção. Não é que eles sejam genéricos iguais. Eles têm a mesma forma. Isso, eles têm os mesmos arquétipos, porque é o padrão, é o jeito dele escrever. Só que a história pode girar em torno... Tipo, os acontecimentos podem girar em torno de um outro personagem que não é o personagem principal. Mas a história, ela toda acontece em torno do personagem principal. Tipo, todo romance é escrito por causa do personagem principal. Não é em torno do personagem principal, é a visão do personagem principal. São coisas diferentes. Não, mas é que tá. Tipo, Crônicas de Arthur. O personagem, a história gira em torno, os fatos acontecem porque existe Arthur. Mas a história toda, tudo que tu enxerga é a história do Derfel, não a história do Arthur. É a história pela visão daquele personagem, mas não é a história daquele personagem. É isso que é a diferença. Mas não deixa de ser a história dele. Mas a distinção é importante, porque isso faz com que tu preste atenção não no personagem em si, porque ele é genérico, ele não faz muita diferença, mas tu presta mais atenção em o que ele tá vendo, e o que ele tá descrevendo, e o que ele tá contando. Porque o que ele tá descrevendo é mais importante do que ele em si. Não sei, Nelson, eu não concordo com isso, porque eu vejo assim, toda vez, se tu pegar, por exemplo, eu assisti já algumas palestras do Brandon Sanderson, e o que ele fala faz muito sentido, assim, que o personagem de ponto de vista, né, que no caso ali é ou o Dervel ou o Uhtred, ele é os teus olhos pro mundo, certo? Uhum. E pelo fato de ele ser os teus olhos pro mundo, é importante tu entender como ele pensa e como ele se sente, a fim de que tu consiga ter uma visão correta daquilo, certo? Então por isso que é importante pro escritor desenvolver o personagem que tá servindo de ótica, para que tu consiga entender por que ele tá vendo as coisas dessa forma, sabe? E tu ainda tem problemas, às vezes, do que eles chamam de um narrador não confiável, que pelo fato de o narrador, né, do personagem ser um personagem, ele ter algumas características, o que o autor tá te contando não é necessariamente verdade, porque ele tá te contando através
da lente do personagem, e o personagem em si não é um bom narrador porque ele se engana, sabe? Mas tu tá Então, concordando comigo, Matheus. Tu tá dizendo exatamente o que eu tô dizendo. Não. Porque o teu ponto quer dizer assim que o personagem principal não importa. E eu tô dizendo que ele importa, sabe? Que tu precisa saber como é que é a ótica do personagem principal a fim de que tu consiga entender melhor o mundo, porque o mundo tá sendo tudo bem, ele por importa no sentido de tu ver pelos olhos dele, mas ele não importa pra história. O importante, ele não é o personagem principal da história. Ele é o narrador principal da história. Tudo bem, nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Ele não é importante no sentido de que a história não tá girando em volta dele, ele não é a engrenagem que move a história, ele é a engrenagem que conta a história. Sim, e nisso eu concordo, mas eu acho que pelo fato dele de ele ser essa pessoa que conta a história, é importante sim que esse personagem tenha tenha substância, sabe? Não seja simplesmente uma casca oca. Talvez não seja tão casca-oca quanto vocês estão imaginando, mas que ele é muito mais casca-oca que personagens principais de outros tipos de narrativa, ele é. Ele é no sentido de todos os personagens do Bernard são. Eles todos têm a mesma forma. Nossa, nessa a gente divagou pra caralho, né? Espero que as pessoas que estejam ouvindo conheçam os livros, porque senão fudeu pra todo mundo. Foi mais uma discussão mais literária pro final, assim, né? Só faltou pegar um chazinho, assim, mas... Um cachimbinho. Vamos mudar o podcast. Não, se bobear, daqui a pouco vale a pena mesmo. Se Magic quer continuar decaído, na minha opinião, eu vou ficar mais animado pra falar sobre livros do que sobre Magic mesmo. Mas uma coisa que é engraçada, né? Porque lembra, né, que tu tava comentando ali da história que era o pai do Jace que tava ali durante as fendas, né? Uhum. E tu sabe qual é a máxima, né? Se tem uma fenda ou um buraco, o que acontece com essa fenda ou esse buraco? Será penetrado? Vai ver a mãe do Jace é uma das fendas temporais. Não, meu, não! Aqui é o Guia Planária, onde as piadas são piores do que as místicas vermelhas.